Bom dia a todos, é um grande prazer e uma honra estarmos aqui reunidas com duas grandes colegas, a Ana Adelaide e a Alessandra, justamente para prestigiarmos e aprendermos com a nossa colega Ana Adelaide, que escreveu um livro que foi o fruto do mestrado dela na FMP, Crimes de Ódio na Justiça Brasileira Criminal, um olhar à tutela da vítima. Nós temos procurado sempre prestigiar o estudo dos colegas, né, sobretudo esse tipo de trabalho que vai ter um reflexo direto na atuação do Ministério Público. Então, estamos aqui hoje com a Ana Adelaide e com a participação luxuosa da Alessandra. Eu já de pronto vou ler então o currículo da Ana Adelaide. Ela é promotora de justiça desde 2002, atualmente ela exerce suas atribuições junto à Subprocuradoria-Geral para Assuntos Jurídicos. Ela fez então esse mestrado em Direito pela FMP e autora desse livro que nós vamos hoje ter uma sinopse, uma apresentação. E a Alessandra Moura Bastian da Cunha é a atual coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Acolhimento às Vítimas, dispensa maiores apresentações, porque tem feito um trabalho de referência para o Brasil inteiro nessa temática, essa preocupação do Ministério Público com o direito das vítimas. Infelizmente, ela veio meio tarde, Alessandra? Mas sempre é hora de nós voltarmos o nosso olhar de fato para essa questão. E também nesse sentido, de prestigiar esse trabalho e fomentar a atuação do Ministério Público em relação a isso, é que nós chamamos então a Ana Adelaide para expor um pouco do seu estudo, do seu trabalho. E de pronto já passo a palavra para a doutora Alessandra, que vai fazer a condução dessa web. Obrigada a todos. Então, um bom dia a todos, um bom dia especial à Ana, nossa convidada de hoje, a nossa outra Ana Marquesan, que coordena o nosso CEAF. É um prazer imenso estar aqui com essa temática que é tão cara para o Ministério Público, especialmente para mim, que é o olhar e a tutela dos direitos das vítimas. Eu tive a honra de trabalhar com a Ana Adelaide na Corregedoria do Ministério Público por um período. Agora nos encontramos de novo em atividades diferentes, mas na administração atual. E fico muito feliz de ver hoje o fruto do trabalho que no tempo que ela estava, minha colega na Corregedoria, ela fazia de uma forma tão dedicada, que foi quando ela fez o mestrado. E esse fruto do trabalho vir ao encontro dessa política institucional que nós estamos adotando no Ministério Público, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, mas aqui especialmente com esse olhar para as vítimas, e esse olhar para as vítimas especialmente vulneráveis, que é justamente o que ela aborda no livro dela. Então, sem mais delongas, porque hoje a fala é dela, eu estou aqui apenas para poder contribuir um pouco com algumas colocações. Te passo a palavra, Ana. É um prazer estar aqui. Tenho certeza que os colegas que estão agora assistindo e aqueles que ainda vão nos assistir posteriormente vão ter muito a ganhar com essa tua explanação e com o teu trabalho. Foi um prazer e o livro é maravilhoso. Eu tive o prazer de ler ele antes, ganhei de presente, fiquei tão feliz e ele é maravilhoso. Então, indico aos colegas também. Seja bem-vinda, a palavra é tua. Obrigada, Alessandra. Um bom dia a todos. Eu inicio agradecendo a diretora do CEAF, a doutora Ana Maria Morena Marquesan, pelo convite para estar aqui hoje, debatendo essa temática tão importante, refletindo sobre os crimes de ódio na justiça criminal brasileira, sob uma perspectiva, sobre um olhar para as vítimas. Cumprimento também a minha colega Alessandra, atualmente coordenadora do nosso Centro de Apoio Criminal. Tenho certeza, Alessandra, que o teu olhar vai muito enriquecer o nosso debate aqui hoje, por tudo que vem desenvolvendo no Centro de Apoio Criminal para esse protagonismo do nosso Ministério Público no olhar para as vítimas.
E não é só de hoje, né? Há bastante tempo, sei que tu também é bem envolvida com essa temática das vítimas lá em Caxias, implementou o projeto Nêmesis, apresentou para a corregedoria de todo o Brasil. Então, por favor, me interrompa, reflita comigo. Da mesma forma, os nossos ouvintes que quiserem no chat já colocar suas reflexões para que a gente possa ir debatendo e refletindo sobre, então, os direitos das vítimas. O nosso Ministério Público, de fato, ele vem trazendo aqui para o Rio Grande do Sul um olhar, um trabalho de uma aproximação maior dos operadores do direito, de nós, membros do Ministério Público, dos nossos servidores e dos nossos estagiários, para essa vítima do crime. E foi isso que me motivou a ingressar nesse meu estudo quando eu resolvi, depois de 20 anos na atuação do Ministério Público, voltar para a academia. Sempre me angustiou muito, sempre ficava pensando sobre aquela pessoa que não escolheu estar no local onde essa ação criminosa é praticada, se viu vítima, e muitas vezes a aproximação que a vítima tinha de nós, promotores de justiça, era na sala de audiência, como um meio de prova que ia lá, a gente arrolava a vítima como testemunha, depunha, apresentava a sua versão e nós nunca mais falávamos com ela. Nosso olhar para ela, então, eu sempre ficava pensando, mas que vontade de estudar um pouco mais sobre a vítima. A gente estuda tanto sobre o réu. E aí, então, quando voltei para a academia, eu, de cara, assim, minha intenção já era, vou aprofundar um pouco mais o meu estudo em vitimologia. E com uma aderência ao meu orientador, surgiu então essa temática dos crimes de ódio, assim, surgiu todo esse meu estudo de crimes de ódio e esse olhar para as vítimas, porque no Brasil há uma certa escassez doutrinária e de pesquisa sobre os crimes de ódio. Bom, vamos iniciar então o estudo por aí. E já de início, me tocou muito um questionamento de uma doutrinadora, que ela trazia assim: como a posse de uma certa característica social ou biológica, como raça ou deficiência, pode tornar-se condenatória. Confesso que das doutrinas que comecei a ler, me impactou bastante. De que forma, então, a gente pode pensar em ampliar a proteção de uma característica, de uma pessoa que detém alguma característica e isso torna ela vítima de um crime? Porque quando a gente estuda criminologia e trabalha com prevenção, a gente pensa assim e vê dados estatísticos, por exemplo, determinado local ele é ermo, então de noite eu não vou passar por lá porque eu tenho uma probabilidade maior de repente vir a ser vítima. Nós gradeamos as nossas casas para que não nos tornemos vítimas de crime. Nós colocamos alarmes nos carros para proteger o nosso patrimônio. Mas e algo que a pessoa traz consigo, que ela carrega todos os dias com ela, de que não há como separar uma característica biológica ou uma característica que a pessoa traz, algo social, é algo que vem com ela sempre. Então, que mecanismos de proteção nós podemos pensar para essas pessoas que são vítimas de crimes de ódio? Então, nada melhor que primeiro a gente começar a conhecer o que é o crime de ódio. E o crime de ódio, ele não é
um fenômeno recente. Ao longo da história, nós podemos encontrar exemplos de delitos praticados com dinâmicas raciais, políticas, ideológicas e dimensões culturais que ampliam a sua repercussão nas vítimas e nas comunidades em que eles ocorrem. E se nós formos, e aí eu convido também o pessoal que está assistindo a pensar, ao longo da história, nas aulas de história que a gente tinha, quantos conflitos a gente já não percebe essa dinâmica, esse fenômeno do ódio como um fenômeno motivacional para aquela prática delitiva. A expressão hate crimes, de certa forma, ela é uma expressão nova. Ela foi cunhada pela doutrina americana dos Estados Unidos no século passado, na década de 80. Mas esse fenômeno é algo que ele perpassa ao longo da história, é um fenômeno antigo e ele traz sempre características de pluralidade de etnias ou de raças no mesmo local, um medo do indiferente e uma identificação do desconhecido como o mal. E aí, no início das minhas pesquisas, já trazendo assim para mídias sociais, eu já identificava notícias, já no 2020, com essa temática de delitos motivacionados pela intolerância e pelo preconceito, como a gente vê numa notícia nossa, no ano de 2021, em que na madrugada do dia 8 de maio de 2005, jovens conversavam aqui na frente de um bar, num bairro de Porto Alegre. Esses jovens, eles acabaram sendo vítimas de crime, no caso, tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, e aí vem a motivação da intolerância, do preconceito, por conta de uma identificação de um kippá que esses jovens eles usavam. Outra também que eu consegui identificar, e aí uma notícia no Brasil, que em 15 de fevereiro de 2017, uma travesti foi espancada e morta em Fortaleza. Suspeitos presos, suspeitos foragidos, e de novo essa temática da intolerância e do preconceito como um motivo para a prática desse crime. E aí, trazendo para a questão das vítimas, o desafio que nos traz esse fenômeno é uma percepção de quando a pessoa ela deixa de ser atingida enquanto o sujeito e ela é atingida por conta daquilo que ela representa. Quando que essa indiferença e essa aversão, ela ultrapassa a pessoa da vítima direta e ela visa o quê? Atingir aquela característica que ela traz, social ou biológica, e que a autora nos traz como algo que ela é condenada a viver. E aí, então, o que se pode perceber dentro da dinâmica do ódio, e nós temos doutrinas que têm conceituações mais deontológicas e tem outros que preferem definições mais legais, independente da opção que se tem para definição do crime de ódio, o que a gente consegue perceber bem é uma dinâmica em que se traz o nós e o eles. E aí a gente começa a perceber como a nossa sociedade está assim. Nós pensamos assim, eles
pensam de outro jeito. Eu não tolero a forma como eles são. Então, por isso eu tenho uma aversão a eles e eu desejo eliminá-los. Eu vou agredir determinada vítima para atingir o grupo que ela representa. Eu vou atingir essa vítima visando o quê? Visando eliminar aquela característica, atingir aquele grupo que ela representa. Seja por questão de deficiência, uma questão de discriminação étnica, racial, orientação sexual ou orientação religiosa. Vou trazer aqui para ilustrar um pouco de o que então a doutrina ela traz sobre os crimes de ódio. Enquanto fenômenos com atributos, então, históricos, jurídicos, psicológicos e sociais, os crimes de ódio eles não podem ser reduzidos a uma simples análise de causa e efeito. Esses crimes eles compartilham, sim, muitas características dos crimes comuns e eles vão agregar a essa tipificação, então, de um crime comum, essa motivação o quê? Que possui uma dinâmica racial, política, ideológica ou uma dimensão cultural que vai ampliar a sua repercussão social. E aí, exatamente por isso a nossa preocupação com as vítimas, pelo impacto que esse tipo de crime ele gera na sociedade. Ele ultrapassa a figura daquela vítima porque ele é direcionado àquele grupo de pessoas, então ele tem um impacto social muito maior. Enorme. Então, também assim, para o auxílio nessa identificação dos crimes de ódio, tem dois componentes que eles apresentam. Uma ofensa criminal subjacente e a demonstração do ânimo do autor em relação à vítima pela percepção do estado dela. Não é uma vítima escolhida aleatoriamente. Ela é vítima porque se pretende atingi-la naquilo que ela traz, naquele estado que ela tem. Então, eles apresentam como característica, e aí trazendo esse olhar de tutela para a vítima, um incremento de violência psicológica, um maior impacto na coletividade e uma probabilidade de perpetuação dos conflitos entre os grupos, diante da possível retaliação que aquele grupo que foi atingido vai do nós contra eles. Então, ainda que esse fenômeno do ódio ele venha acontecendo ao longo da história, o desafio do nosso século é verificar como essa dinâmica do ódio está acontecendo na nossa sociedade. E aí, exemplificando, e nós vemos hoje discursos de ódio na internet, discursos de ódio em grupos de trabalho, em que as pessoas trazem muita intolerância e muito menos diálogo, né? E aí, então, de que forma a gente pode começar a trabalhar para trazer mecanismos de tutela para a vítima? É essa, então, a reflexão da gente nessa manhã de hoje. E aí, então, para que a gente possa pensar em mecanismos de proteção dessa vítima, eu penso que a gente primeiro tem que saber quem é essa nossa vítima, quem é essa comunidade atingida por práticas de intolerância e de preconceito. Uma das coisas que me parece, Ana, e o teu livro retrata isso e o teu estudo, é que nós já temos e até hoje ainda temos uma objetificação da vítima no sistema de justiça brasileiro. A vítima é um meio de prova
ela nos serve para provar aquele fato que nós denunciamos, ela não é vista como, e até há muito pouco tempo, de forma alguma, hoje já se começou a reposicionar a vítima, né, o sistema, mas era vista apenas como alguém que vinha ali prestar um serviço à justiça. E nessa situação dos crimes de ódio, especialmente, o sistema ainda é mais perverso, porque para que tu possas identificar o dano àquela pessoa e àquela coletividade que ela representa, aquele grupo que ela representa, tu precisa olhar para ela. E os nossos instrumentos de investigação, os nossos instrumentos processuais, eles não têm esse olhar. Então, essa vítima, ela o dano potencial ainda é maior, porque nós tínhamos e ainda temos muitas dificuldades de ter este olhar que, no caso das vítimas dos crimes de ódio, tem que ser ainda mais acurado por essa perspectiva das características que levaram ela a ser esse alvo dos delitos. Então, assim, a gente sabe, às vezes, o quanto é difícil para o nosso sistema de justiça olhar para a vítima, e para essas vítimas que nos exigem um olhar mais amplo e mais acurado, a nossa falha ainda é maior. E por isso que, quando a gente está trabalhando hoje na questão da política de atendimento às vítimas, a gente trabalha muito com o conceito de vítimas especialmente vulneráveis. Por quê? Porque nós estamos tentando fazer com que a nossa análise tenha uma perspectiva que leve em consideração as características daquela vítima, especialmente nesse tipo de delito. E aí eu trago dados aqui de estudos dos Estados Unidos, da Espanha, sobre essas vítimas. Ambos identificam uma presença de crimes raciais como maior incidência dos crimes de ódio. Essa pesquisa do FBI, ela aponta crimes contra a pessoa. A Espanha tem trabalhado bastante sobre a luta, eles chamam de luta contra esses crimes, e trazem que a maior vitimização nos estudos de 2021 são pessoas do sexo masculino, com idade entre 26 e 40 anos. E aí eu coloquei até aí nesse slide que a maior incidência é o crime de lesão corporal, porque em estudos anteriores era ameaça. Então, como a gente vê que identificar e trabalhar esse crime para proteção da vítima se faz necessário, porque olha a tendência de escala de uma ameaça em estudos que foram de 2019 e 2021, com coleta de dados estatísticos. No estudo de 2021, 19 e 20, em 21 já é lesão corporal. Onde nós vamos crescendo num grau de atingir a ofensa corporal da vítima pela prática desses crimes. E as vítimas desse crime, na linha do que tu vinhas falando, Alessandra, elas apresentam, em relação a vítimas de outros crimes, um sentimento maior de perda de confiança, aí vem a vulnerabilidade, uma dificuldade para dormir maior e uma ansiedade maior. A vítima por pensar, se hoje fui eu, amanhã pode ser o meu par. E o par, hoje foi ela a atingida. E se fosse eu que estivesse na frente daquele bar? E se fosse eu que tenho determinada característica, motivo da aversão? Seria eu a pessoa atingida. Então, esse impacto sobre questões psicológicas da vítima são muito maiores nas vítimas de ódio do que das vítimas de outros crimes. E aí, a gente pensa, então, exatamente na nossa realidade. De que forma o sistema de justiça nosso
pode contribuir trazendo mecanismos de proteção às vítimas desses crimes. Penso que a gente tem que conhecer a nossa legislação, o que a gente tem em relação a essa temática, ampliar a nossa coleta de dados para saber quem são essas vítimas, para que a gente possa, então, trabalhar de uma forma mais humanizada quando essa vítima ela ingressa no sistema de justiça. Acho que a gente, conhecendo a nossa legislação, ampliando a nossa coleta de dados, nós vamos aí sim poder falar das vítimas dos crimes de ódio na nossa realidade local. Aí sim nós vamos poder começar a trabalhar com a questão de que forma nós vamos fazer esse atendimento para as vítimas. Sem querer esgotar o arcabouço legislativo que nós temos, nós já podemos ter como um norte, que é objetivo da nossa República Federativa, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer formas de discriminação. Então nós temos isso como um objetivo previsto na nossa legislação, na nossa maior lei, que é a nossa Constituição Federal. De exemplos também legislativos, nós temos uma lei antiga, mas que ainda vige, que é a lei que define e pune o crime de genocídio, e ela traz no artigo 1º, então quem com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial, e aí ela traz para matar membros do grupo ou lesionar membros do grupo. E temos também uma lei que já é depois da nossa Constituição, que é a lei que pune a discriminação de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Nós temos, e eu não trouxe aqui, mas temos um motivo torpe, que foi usado, inclusive, para trazer essa temática de ódio. Então, nós temos mecanismos já dispostos na nossa legislação que podem auxiliar na verificação, numa abordagem criminal, já de proteção dessa vítima, já de quando ela é inserida no sistema de justiça criminal, trazer a nossa legislação para temática do crime de ódio. E nós temos algumas coletas de dados sobre essa temática. Nós temos nos dados de 2021, procurei aqui trazer bem já para o nosso Rio Grande do Sul, dados da nossa Secretaria de Segurança Pública que envolvem um olhar para o preconceito de raça, cor, etnia e nacionalidade, seja na instauração de inquéritos policiais e na instauração de boletins de ocorrência. E esses dados de 2021 nos trazem, com o preenchimento desse campo, 47 instaurações de inquéritos policiais no estado, 22 em Porto Alegre, 36 boletins de ocorrência no nosso estado e 14 no município de Porto Alegre. Eu acho que se nós conversarmos, e por isso excelente nós estarmos hoje, excelente nós seguirmos trabalhando em temáticas de proteção da vítima, em temáticas sobre crimes motivados por toda essa questão de preconceito, intolerância, nós podemos, então, quem sabe, aprimorar a coleta desses dados. Porque vejam só, em relação a vítimas, e aí não só na coleta do dado específico do campo do crime, mas de vítimas, veja que esses números nessa coleta de dados estatísticos que eu verifiquei, 2 registros envolvendo preconceito em relação a idoso no Rio Grande do Sul e 1 na cidade de Porto Alegre. 14
no estado do Rio Grande do Sul, envolvendo preconceito de raça e cor contra negros, e 7 na cidade de Porto Alegre. Nós não temos registros, e aí é uma observação que eu trago minha, não é da pesquisa, nenhum tipo de amostra em relação a vítimas indígenas, por exemplo. Me parece que para a gente avançar nessa temática, a primeira questão que nós devemos trazer é a ampliação de coleta de dados. Se nós temos ferramentas de TI que buscam preenchimentos de X, quem sabe nós não pudéssemos ter uma ferramenta que também ampliasse para a questão de crime motivado por preconceito e intolerância. No momento do registro de ocorrência, se assinalar, seja no termo circunstanciado, seja no inquérito policial, este aqui, assim como nós temos com incidências de lei, nós temos essa motivação. E o Ministério Público, quando recebe esse TC ou esse inquérito, quantas promoções de arquivamento? Algo que a TI puxe. Sobre essa motivação, X foram recebidos da Brigada Militar e da Delegacia, X foram denunciados, X foram arquivados. Da mesma forma, o Poder Judiciário, eu recebi X denúncias, foram julgadas procedentes tantas, improcedentes tantas, parcialmente procedentes tantas. Acho que essa ampliação de coleta de dados é o que nos permite até verificar quanto de auxiliar as políticas públicas de incremento. Olha, nós precisamos incrementar aqui, nós temos esse tipo de vítima, para que nós, Ministério Público, possamos dialogar com a administração pública, para que políticas públicas sejam feitas a favor e proteção dessas vítimas, nós temos que ter a coleta de dados estatísticos, porque senão se trabalha com impressões, e as impressões podem não ser a realidade mesmo. Além do que, né, Ana, e isso eu acho que é uma provocação a todos nós que trabalhamos no sistema de justiça, nós temos nesse tipo de crime um índice altíssimo de subnotificação, porque as vítimas não se sentem acolhidas no momento que elas vão realizar a ocorrência policial, muitas vezes pelo próprio despreparo em recebê-las, em fazer um acolhimento, em ter um atendimento empático. Uma outra questão que nós percebemos também é que muitas vezes, em que pese a vítima relate a motivação de ódio, essa motivação não é adequadamente transcrita. A autoridade policial, o policial que faz esse atendimento, até por uma falta às vezes de uma capacitação específica, e aí eu te digo que não é à toa que os números de Porto Alegre são tão superiores, eu não acredito que seja porque esteja tão concentrada aqui o tipo de delito, mas sim porque aqui já existe uma cultura de capacitação, já temos uma delegacia hoje especializada, onde já há um direcionamento no atendimento, e em regra o que nós vemos dentro de todo o sistema de justiça, é uma falta deste olhar. Porque é aquilo que eu te dizia. Se nós não olhamos para a vítima em nenhuma perspectiva, nem como vítima, nem a vítima aleatória, né? Aqui foi vítima por uma circunstância qualquer, como que nós vamos poder ter o olhar da vítima, que é vítima além e para além dela, mas sim para um grupo, se nós não a escutamos? Então, uma das coisas que a gente tem elaborado dentro desse trabalho que nós estamos fazendo é justamente quando nós fazemos esse atendimento da vítima, nós buscarmos esses dados estatísticos e nós ouvirmos também a vítima para que nós possamos entender que essa foi a motivação. Porque senão tu vais ter um crime contra um idoso, por exemplo, determinado crime, que nós vamos só perceber que a motivação é etarista
Se nós ouvirmos ele, se nós vamos ter uma classificação comum e ele vai entrar na vala comum. E aí, como tu disseste, nós nunca vamos poder trabalhar com políticas públicas adequadas porque nós não temos os dados que nos proporcionam isso. Uma das ideias que a gente tem no Nêmesis, justamente porque o atendimento ele é logo após o fato, como estrutura completa, é que nós possamos ouvir as vítimas, até porque a partir dessa escuta nós temos condições de ver onde é que está falhando o nosso sistema e fomentar esse sistema de atendimento dessas vítimas, através de ações tanto de cunho assistencial, de saúde, né, como olhando para aquele grupo e para as necessidades de determinada região, trabalharmos com políticas preventivas. Né? Então, assim, não dá para trabalhar no sistema de justiça com uma política efetiva em relação às vítimas e mais aqui, por isso que eu digo que aqui eu acho que a nossa falha ainda é mais perversa, sem que nós possamos ter dados e escuta. E escuta qualificada, né? Exatamente, eu acho que o redesenho da vítima, para que a gente possa desenhar esse mecanismo de proteção, ele passa necessariamente pela escuta. Pela escuta dessa vítima, para que a gente consiga trazer essa vítima, que ela foi inserida num contexto fático, de motivação, por alguma característica que ela tenha, para uma humanização jurídico-criminal. E nós temos também, dentro de uma questão até de praticidade, porque quando a gente trabalha sobre uma temática, digamos assim, nova, como essa temática dos crimes de ódio, dizer que nós não temos mecanismos, bom, então nós temos um problema e não temos a solução. Nós temos legislação que nós podemos adequar para as vítimas desses crimes e também nós temos a legislação da escuta, que claro que ela foi trazida e até por nosso estado precursor dessa humanização da escuta especializada e do depoimento sem dano, que nós trouxemos para a questão das vítimas crianças e adolescentes, e agora, eu acho que com toda essa expertise que nós temos, nós devemos avançar para vítimas de outros crimes, vítimas especialmente vulneráveis, vítimas que precisem se sentir, por conta desse impacto que o crime gera nela, um olhar diferenciado, um redesenho diferenciado do poder do sistema de justiça como um todo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, quando ela ingressa, quando ela se sente encorajada, muitas vezes, para relatar a prática desse crime. E os mecanismos da Lei 13.341 de 2017, por que não ampliados para as vítimas dos crimes de ódio? Ontem ainda eu falava com uma profissional que é uma referência nesse debate de vítimas, né? Ontem à noite, rapidamente, pelo Instagram, e nós falávamos sobre a necessidade de nós avançarmos na questão, primeira, de proteção a esse depoimento, de uma forma muito semelhante ao que é o depoimento especial, para evitar a revitimização nessa escuta, e também na questão da irrepetibilidade. Seja porque a cada escuta nós revitimizamos, nós fazemos com que aquela vítima reviva aquela situação, seja porque nós, se trabalharmos com a irrepetibilidade, teremos depoimentos muito mais fidedignos, mais próximos ao fato, com mais riqueza de detalhes e que são, em todas as medidas, tanto até pela percepção do réu, do acusado, mais justos, na medida em que quanto mais próximo do fato, mais fidedigno ele será. Então, assim, eu acredito e sonho aqui com um projeto piloto, a gente já vem falando sobre isso, já conversei com o colega Charles Emil, que é um outro colega que é debruçado nessa temática, ele já me trouxe essa mesma reflexão que tu trouxeste, e a gente está pensando em como montar algo nesse sentido, de nós trabalharmos que o conceito do depoimento especial ele possa ser ampliado para as vítimas de uma forma
geral, proporcionando que elas sejam ouvidas lá mais perto do fato, mesmo que de modo cautelar, se for o caso, com uma estrutura de proteção, como é feito no depoimento especial, e especialmente com a perspectiva de repetibilidade, que eu acho que em todas as medidas traz um processo mais justo. Às vezes a gente tem a ideia de que quando a gente fala de vítimas, nós estamos querendo dizer que nós estamos empoderando a vítima para que ela se vingue. E, na verdade, é o contrário. Quando a gente traz a vítima para um protagonismo, quando a gente iguala, eu costumo dizer que nós trabalhamos num sistema absolutamente desigual, onde ao réu tudo e a vítima nada. Quando a gente tenta igualar nesse processo, até por um princípio constitucional que nós temos de igualdade de partes, nós estamos dizendo com aquilo que nós vamos chegar mais perto de um resultado justo. Uma vítima que se sinta acolhida pelo sistema de justiça, que seja ouvida desde o início, que possa dar um depoimento mais perto do fato, dificilmente ela, no seu depoimento, cometerá uma injustiça com alguém. Então, eu acho que isso, em todas as medidas, sob qualquer aspecto que a gente olhe, é nós estarmos em busca de um processo onde o resultado final, seja absolvição, seja condenação, será um resultado mais justo. Até porque, como diz esse autor, a vítima não é apenas quem suporta os efeitos do crime, mas quem acaba tolerando a insensibilidade do sistema legal e a indiferença dos poderes públicos. E aí eu trouxe esse olhar, essa procura, porque eu acho que nós estamos numa fase de redescoberta da vítima. A questão da vingança privada da vítima, como a doutrina traz, chamam de fase de ouro da vítima, em que a vítima escolhia o olho por olho, o dente por dente. Depois, nós vivenciamos a fase do esquecimento dessa vítima. Quando o Estado ele traz para si o direito de punir, ele acaba se afastando muito da vítima. E aí os estudos de criminologia, eles se debruçam no réu. Quem é o réu, quais são as características que eles têm. E quando nós debruçamos os estudos sobre o réu, nós pensamos, e com certeza deve ter direitos, garantias e todo o conhecimento e o arcabouço que acabamos trazendo para a figura do réu. E a vítima estava naquela fase do quê? Do esquecimento do sistema de justiça. Atualmente nós estamos em qual fase? Fase da redescoberta. Quem é essa nossa vítima? Com certeza, ampliando os nossos estudos sobre essas vítimas, nós vamos trazer também para elas o arcabouço de direitos, quais as necessidades que essas vítimas têm, o que essas vítimas esperam do sistema de justiça. Essa redescoberta, essa procura da vítima que eu acho que nós estamos agora enquanto fase de vitimologia. E uma coisa que eu tenho dito, né, é que essa redescoberta, ela passa justamente pela humanização da figura da vítima. É como se até agora nós estivéssemos olhando apenas para o réu. Eu sei que muitos de nós nos ressentimos quando se estabeleceu a questão da audiência de custódia e percebemos um aumento das concessões de liberdade a partir da obrigatoriedade desse mecanismo, né, desse fluxo legal. Por que aumentou? Aumentou porque naquele momento, logo após o fato, o magistrado olha para o réu, ouve o réu é humanizado perante o magistrado. O réu não é um nome que cometeu um crime, o réu está ali, com toda a sua humanidade, com as suas características, com a sua fala, verdadeira ou não, e aí me perdoem aqueles que... aqui a minha tendência mais raiz, às vezes, acho que não tão verdadeira, mas assim, ele está humanizado. E eu costumo dizer, e é esse o princípio do projeto Nêmesis, a Ana sabe, que eu sempre pensei no projeto como a custódia reversa.
em dar para a vítima a mesma oportunidade de estar humanizada perante o sistema de justiça. Hoje perante o MP, quiçá amanhã sendo ouvida também numa audiência de custódia. Eu tenho certeza absoluta, sem qualquer dúvida, de que se nós ouvíssemos nas audiências de custódia as vítimas dos delitos, e aí eu estou falando também de vítimas no sentido mais amplo, vítimas indiretas, como familiares, porque essa também é uma perspectiva que a gente vai ter que modificar de qual é a conceituação de vítima, né? Se nós ouvíssemos essas vítimas numa audiência de custódia, com certeza nós teríamos uma modificação desse quadro de estatística de números de liberdades concedidas, né? E aí poderiam me perguntar, mas tu queres que prenda mais? Não, eu quero que seja preso quem merece ser preso. E se nós ouvirmos a vítima, eu acho que nós vamos ter a perspectiva da forma mais ampla possível, ouvindo os dois lados, que hoje nós não fazemos. E é muito estranho tu imaginar, e aí vem uma questão muito peculiar desse tipo de delito que tu aborda, que é o crime de ódio, que quando uma vítima de um crime de ódio, ela é maltratada pelo sistema de justiça, não só ela é impactada por isso, mas é desestimulado todos os demais daquele mesmo grupo, porque certamente ficam sabendo e acompanham aquilo que aconteceu com ela e a sensação de que aquilo não é justo, né? Que a resposta estatal não é adequada, isso desestimula a realizar a ocorrência, desestimula a participar do processo de uma forma qualificada, né? E acaba gerando um maior número de absolvições, um maior número de subnotificações e, em contrapartida, também um não olhar de políticas públicas para aquela determinada parcela de pessoas. Então, de toda maneira, nós falhamos enquanto Estado com essas vítimas, com todas as vítimas, me parece, mas com essas especialmente. É exatamente isso que tu vem trazendo, é ampliar o sistema de justiça para uma relação trilateral, né? É o Estado e a perspectiva da vítima ser incorporada no direito penal e no direito processual penal. Nós temos mecanismos de reparação da vítima já dispostos, seja no acordo de não persecução penal, seja em sentença condenatória, mas nós temos que facilitar a atenção e o apoio das vítimas em todo esse sistema. E aí, dos argumentos que se traz, algo que a doutrina vem trazendo por uma questão de estudos também, é a questão de ter um estatuto, um ordenamento jurídico voltado para as vítimas. Nós temos ainda esse nosso projeto de lei, sei que tu estás bem envolvida com ele, e tem mecanismos que são essenciais. A vítima precisa ter o direito à informação, por exemplo. Esse nosso projeto de lei está muito semelhante a estatutos já da Espanha e de Portugal, que vem trazendo toda uma série de direitos que a vítima tem quando ela, que não escolheu estar no local, e é isso que talvez a gente pense mais ainda, poxa, quem não escolheu estar ali é alijado do sistema quando posto nele por terceiros, né? E quem teve o seu direito atingido, né? Exatamente. E não é à toa que a Espanha tem estudos muito avançados, já existe lá um estatuto vigente. Então, assim como eu me debrucei sobre os crimes de ódio, por certo que outros delitos também tenham uma especial proteção. Tudo isso derivando do quê? De um estatuto que prevê uma série de direitos, de garantias e de uma ampliação de olhar para as vítimas. Eu acho que, de fato, Alessandra, quando nós tivermos esse sistema alinhado em que não há o Estado e o delinquente, mas sim uma relação trilateral com a vítima também ocupando essa paridade, não só o olhar, mas ações mais concretas, de fato, se efetivem em relação
às vítimas de um crime em geral e, sobretudo, em relação a vítimas de crimes de ódio. E aqui uma pesquisa também em operadores do sistema de justiça como um todo, feito por uma agência europeia de direitos humanos, lá em 2016, ela consegue perceber um aumento do mecanismo de proteção dos operadores, exatamente, e aí ela traz desde o policial, nessa pesquisa que começa com o registro de ocorrência, até quem julga esses crimes, o que ela traz? Que o conhecimento pelas vítimas dos seus direitos e dos serviços de assistência disponíveis, eles são necessários. Para quê? Para que essas vítimas, elas confiem nas autoridades e confiem no sistema como um todo, para se sentir, inclusive, dispostas a relatar algo que lhe impacta muito, algo que lhe traz ansiedade, algo que reverbera em toda a comunidade dela. E há uma maior sensibilização e compreensão entre os profissionais que atuam no sistema de justiça em relação aos crimes de ódio. É quando a gente tira a vítima do papel e personifica. Como tu disseste, é diferente tu ter numa audiência as figuras representadas ali e com oportunidade de fala, e a vítima apenas como um sujeito em que se leu fulano de tal naquele dia foi agredido. É totalmente diferente de tu estar vendo ele na tua frente. Aumenta a tua sensibilidade e a tua compreensão quando, de fato, tu consegue verificar quem é essa tua vítima. Ela deixa de ser só um dado estatístico. Por isso que o dado estatístico ele é bom para a gente saber. Mas nós precisamos trazer essa vítima de uma forma humanizada. Aí sim nós vamos ter algo mais completo para realmente conseguir aprimorar mecanismos de tutela dessas vítimas. E felizmente nós estamos já trabalhando de alguma forma em pesquisas também. Quando eu fiz o meu mestrado, o Ministério Público Federal fez algo de conscientização sobre essa temática motivacional, que é o ser diferente é legal. Aí trazendo também para o âmbito do Ministério Público, nós temos o Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Por diversas vezes, vários colegas que estudam essa temática já estiveram em Brasília, São Paulo, em vários lugares. Faz parte também do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas, o nosso centro de apoio, né? Eu fui junto com a colega Carla Frost também várias vezes, e aí especificamente esse Movimento Nacional em Defesa das Vítimas, ele tem estudos sobre a temática do ódio. Então nós estamos trabalhando, nós estamos enquanto sistema de justiça trazendo o nosso Ministério Público aqui. Aí trouxe uma fotinho ali do nosso espaço Bem Me Quer. Ele trabalha com esse acolhimento de vítimas em geral. Tivemos, quando da inauguração, isso que a gente traz e como nos sensibiliza, aquela manhã, para quem teve oportunidade de assistir pais de vítimas de crime de homicídio, é diferente de tu tratar o caso tal. E veja como essa sensibilização altera, que o pai do Henri Borel, que esteve aqui com a gente, ao se mostrar, ao personificar o seu filho
quanto de direitos e garantias ele já não trouxe um incremento legislativo para crianças e adolescentes. Como isso é necessário, né? E a gente percebe, né, que esse movimento de reposicionamento da vítima, que ainda é, como tu disseste, um movimento de redescoberta, mas ele vem com uma força muito grande, porque ele é uma pauta de todos nós, em maior ou menor medida, né? Todos nós, e quando eu vou fazer as capacitações dos NEMESIS, eu sempre costumo perguntar quem aqui não conhece uma vítima, já não foi vítima de algo, dos mais variados delitos. E nós sabemos o quanto nos impactou aquele fato. E nós sabemos o quanto nós gostaríamos de ter tido, por parte do Estado, uma percepção diferente do que aquela violação de direito nos trouxe. E aí eu exemplifico, né? Eu acredito que aqueles pais, aquele dia, e especialmente os pais do Ronei, né? Eles nos mostraram o quanto o tempo da justiça é diferente do tempo da vítima. E o quanto nós revitimizamos pais quando nós não damos um desfecho. O quanto nós revitimizamos uma vida pela ausência de um desfecho, por um processo que não se encerra, por uma pena que não é cumprida. Porque as pessoas, elas têm uma expectativa de desfecho, de resultado, de pena, de ressarcimento, a depender do tipo de vítima. E as expectativas são diversas. Isso, quando a gente vai fazer o atendimento de vítimas, esses últimos anos atendendo as vítimas, eu mesma atendendo, como até hoje faço, me fizeram ver que a vítima de determinado tipo de crime espera um tipo de reparação, outro, não é a mesma coisa, não é todas que esperam a prisão, algumas outras esperam um reconhecimento da sua condição de vítima, outras esperam um ressarcimento financeiro, a depender do tipo de delito e do impacto que aquele delito causou. Mas uma coisa é verdadeira, nós não damos conta da vítima de nenhuma forma, nem no tempo. E até para isso é importante, porque uma das coisas que mais é desafiadora para uma vítima é ela continuar acreditando no processo e que aquilo vai trazer um resultado. E o tempo é tão longo, às vezes, e tão diferente da expectativa dela, que se ela não entender, se não for explicado a ela o porquê que demora, o porquê que é assim, direito à informação, ela, quando chegar o momento finalmente dela ser inquirida, ela desistiu. E aí, nessa desistência, nós vamos ter uma grande injustiça com ela. Então, também por isso, né, nós precisamos estar atentos à orientação da vítima, a ela conhecer os direitos, como tu tão bem apontaste, porque o que nós percebemos hoje, quando a gente faz a busca ativa de vítimas, é que elas sequer acreditam que o Estado está chamando elas acham que é golpe, né? Porque elas não acreditam no Estado que olha para elas, que se preocupa com elas, que chama elas para um atendimento e um acolhimento. Então essa é uma cultura, como disse o colega Charles, até no nosso curso de capacitação, que eu aproveito para fazer a divulgação, que nós estamos agora finalmente colocando ele na trilha educacional ali do CAL, é uma virada de chave. E essa virada de chave passa por essa nova percepção da figura da vítima. E aí, o que o CNMP traz e que nós aqui estamos trabalhando exatamente, e aí vem na linha ali do que o Alisson colocou aqui no nosso chat, de trazer a vítima para um ambiente que valorize e passe a mensagem de justiça e acolhimento. É exatamente isso, facilitar e ampliar o acesso à informação sobre seus direitos e sobre seus canais de acolhimento, porque só no momento que se escuta o outro se percebe o que ele quer, porque não somos nós operadores que vamos presumir o que a vítima quer. E muitas vezes a resposta que se quer, ainda que não seja no sistema de justiça, a vítima pode saber onde encontrar. Para isso, a política pública
como um todo, para isso se trazer e se fomentar o debate sobre a questão das vítimas dos delitos. E aí, trazendo já para o nosso âmbito do Ministério Público, que é o que se vem fazendo, e a Alessandra divulgou aí mais uma ferramenta, é ampliar a ferramenta de atuação de membros e servidores e de todo o nosso Ministério Público em prol das vítimas. Humanizar o atendimento a elas, trazer uma maior efetividade na proteção dos seus direitos, até para que a vítima saiba, hoje em dia se tem tanto golpe divulgado por aí, não. Quem está entrando em contato é do sistema de justiça. Nós queremos saber como é que a senhora está para aquela audiência, a senhora de fato pretende ir, para que a vítima se sinta, então, que existe um olhar para ela. E não, quantas vezes, Alessandra, a gente não vê a vítima sendo inquirida como se ela tivesse perpetrado algo. Quantas vezes a gente não vê, se não se tem essa escuta, esse olhar e essa acolhida da vítima, a vítima sentada numa sala de audiências, não dialogou, não sabe que existe um promotor ali para tutelar os seus direitos, se vê muitas vezes inquirida de uma forma que deixa muitas vezes acuada. Fora quando não está a presença ali do que praticou o crime e olhando para ela de um olhar que a intimida. Então, saber o que essa vítima, até para a vítima saber, olha, a senhora vai ser chamada para uma audiência, a audiência funciona dessa forma, a senhora tem o direito de pedir que o réu não esteja presente. Coisas que, às vezes, para a gente que é operador do sistema, é fácil. Mas saber daquilo que você estava falando, a vítima não é mais um número e não é um papel. Ela é alguém que sofreu a prática de um crime e que não pode ser revitimizada a cada encontro que se faz com o sistema de justiça. Para isso, é necessário capacitar a nossa rede, como já estamos fazendo. Então, o que se traz aqui para temática dos crimes de ódio, eu acredito que seja esse duplo viés. Nós conversarmos sobre o tema, incrementarmos, então, uma coleta de dados estatísticos para ver onde melhor a gente pode auxiliar essa vítima dentro de um sistema de justiça cada vez mais humanizado. A gente não tem, e aí peço desculpas que eu acabei não colocando algumas frases e acabei não traduzindo, não colocando em português, mas a síntese é que nós não temos respostas fáceis quando a gente fala sobre os crimes de ódio, quando a gente se debate sobre essa dinâmica desse fenômeno que ele perpassa aí por gerações, e nós estamos num século de muita intolerância, de muito preconceito e de uma facilidade de práticas de crimes, assim como as mídias e a internet ela vem para nos ajudar, também é espaço para práticas de crime. Mas a gente fomentar, como numa manhã de hoje, esse olhar para essa temática e especialmente para quem é atingido nos seus direitos por ela, eu acho que é mais um elo que a gente vai trazendo para solidificar essa nossa ampliação de tutela das vítimas. Acho que seriam essas as minhas considerações. Agradeço muito, Alessandra, toda essa tua intervenção, com toda essa expertise que tu tens nessa temática, não só doutrinária, mas de vivência mesmo, na execução. Obrigada aí pelas considerações. Fico à disposição se algum dos ouvintes quiser também colaborar conosco. Então, até que nós tenhamos ali, de repente, alguma pergunta, alguma colocação de quem nos assiste, eu te faria uma pergunta, Ana, que
que perpassa assim diretamente pela temática aqui. Tu acreditas que no momento que nós tivermos essa capilaridade de atuação no acolhimento de vítimas, como aconteceu com a temática da violência contra a mulher, nós vamos ter um aumento dos dados? Me parece que sim. E aí tu acredita, por nós sairmos da subnotificação, porque os dados vão ser mais correspondentes à realidade, ou porque porque eu debatia isso com a colega Ivana Bataglin, que é pela expertise dela, a gente se preocupa com o aumento do número, apesar de toda a estrutura que já se tem e o avanço que se tem em relação à questão da violência contra a mulher. E aí são debates, né, e aqui eu acho que são muito parecidos, no sentido de que, inclusive, no momento em que tu coloca para essa vítima o seu direito, ela também se opõe mais e também existe um atrito em razão disso, né, de ela se colocar e não se deixar mais vitimizar. Isso também significa, impacta mas me parece que é um movimento necessário. Como diz a Ivana aqui, nossa colega, temos um longo caminho pela frente. Acredito que se nós ampliarmos a coleta de dados e nos colocarmos com esse arcabouço de conhecimento para receber essa vítima, aí sim nós vamos poder trabalhar não só no sistema de justiça criminal, mas como uma política criminal de efetivamente uma prevenção delitiva. E aí trago novamente o exemplo da Espanha, porque lá o Ministério de Interiores, ampliando a coleta de dados e verificando como essa dinâmica acontece, começou a trabalhar dentro o Poder Executivo criou uma plataforma para recebimento dessas vítimas e rodas de diálogo dentro do luta contra os crimes de ódio, do Plano Nacional de Luta. Eles usam luta, olha, uma luta contra os crimes de ódio, as formas de como trabalhar. E que muitas vezes, pela ampliação desses dados e já o sistema de justiça está pronto, essas vítimas elas já estão começando a trabalhar em sociedade, de que forma ampliar diálogos que visem combate à intolerância e ao preconceito. Uma forma de fomento social a que esse fenômeno que perpassa gerações possa ter esses ciclos de violência sendo de alguma forma interrompidos. E necessariamente para que haja redução de números efetivos, né? Redução de fatos, é uma questão de conscientização social, é uma questão de conscientização social que também perpassa pelo caráter preventivo da pena. No momento em que tu percebe que esse tipo de fato não resta impune, né, especialmente aqueles que não têm uma característica de violência real, que parece que as pessoas não sofrem com eles, mas sofrem, né? E como tu disseste, antes tu tinha uma questão de ameaça, agora tu tem a lesão, e quanto mais nós vamos permitindo que alguns delitos que são considerados menos graves, né, eles aconteçam sem uma punição adequada, nós sabemos que isso é um fomento a uma escalada. A internet, ela potencializa muito isso, porque ela, apesar de ser uma grande ferramenta, mas ela potencializa grupos de ódio, né, e um pouco da questão da invisibilidade da internet também faz com que as pessoas percam completamente o limite, né, do que fazem, e às vezes com repercussões na vida das vítimas de forma avassaladora, né? Nós sabemos que determinados tipos de crime de ódio perpetrados pela internet levam vítimas ao suicídio, a uma depressão profunda. Isso é demonstrado, mas nos falta, me parece, e tu traz muito bem isso aqui, nos falta inclusive
ferramentas de apuração do que nós temos hoje no Brasil. Nós não temos essas ferramentas, né? Nós não temos estudos, a não ser assim, um ou outro, pincelados, né? Mais robustos, governamentais ou não, que nos deem esses dados de uma forma mais ampla. Com certeza já temos alguns estados que estão avançando nisso, mas é bem recente e ainda acho que temos uma caminhada, como disse a Ivana, que é uma outra colega que é uma referência e a pioneira no atendimento de vítimas aqui no Rio Grande do Sul, né? A Ivana Ferrazzo. Então, assim, temos uma caminhada, mas estamos dispostos a fazê-la, né? Que bom que a manhã de hoje serviu para nós debatermos sobre esse tema, que os nossos ouvintes também tenham refletido conosco e assim vamos juntando os elos nessas questões que ao mesmo tempo que nos desafiam, nos impulsionam a buscar o mais, a querer trabalhar mais. Acho que isso são estímulos para nós, operadores do direito, e tão preocupados com essa vocação do Ministério Público de ir ao encontro dos anseios da sociedade. A vítima está lá e é dela que nós queremos nos aproximar. Temos uma colocação aqui no chat da Viviane Teofredo da Cunha. Bom dia, ótima palestra. A tripartição do sistema penal para preservar a vítima já atingida pela falha de segurança pública e depois pelo esquecimento dentro do processo penal. Exatamente, é isso que nós, enquanto Ministério Público, estamos buscando, né, Alessandra? Tu vens fazendo isso brilhantemente, trazendo toda essa discussão, essa reflexão para além dos nossos debates, né? Trazendo a vítima para o palco que ela merece estar, um pouco... ela não gostaria de estar, mas já que ela foi colocada, já que ela foi vítima de um crime, é onde ela merece ser ouvida, merece ser acolhida. É um dever nosso, enquanto operadores de justiça, trazer ela. E esse olhar justamente traz essa fase agora que nós nos encontramos de redescoberta da vítima. Existem mecanismos de reparação, existem, mas só no momento que a gente trouxer ela para esse triângulo, tornar a relação de uma forma triangular e escutá-la, é que a gente vai saber de fato o que ela quer. De fato, o que essa vítima ela precisa. E, para além disso, né, eu acho que essa nossa aproximação da vítima, ela é necessária no momento que nós, especialmente o Ministério Público, nós a representamos no processo. E aí eu pergunto, seria como se um procurador de uma parte representasse sem conhecer o seu cliente. Então, não existe como tu representar alguém, e na seara criminal nós representamos o direito que foi violado dela e aquela pessoa, sem ter conhecimento do que ela pensa, do que ela espera, né? Nós costumamos utilizar a Joyce, que é o meu braço direito nessa caminhada, né? A nossa coordenadora do NUVIT administrativa costuma, quando faz a interlocução com as vítimas nesse atendimento, perguntar, né? E os colegas que gostam e que estudam a justiça restaurativa sabem que essa pergunta tem muito a ver com isso. O que a senhora entende como um resultado justo para esse processo? Para as vítimas. Porque as respostas, elas são as mais variadas. E para que a vítima entenda também que para que aquele resultado justo ele possa ser eventualmente alcançado, porque não podemos prometer resultados, mas sim o nosso empenho, ela vai precisar participar de forma qualificada. Né? Ela não pode se ausentar do processo, porque se ela se ausentar do processo, nós não vamos ter como fazer justiça. Então, isso tudo é um processo de construção, de nos tornar, como sistema de justiça, mais confiáveis para a vítima novamente. Porque hoje, eu digo, e não culpo nenhuma das instituições, todos nós somos culpados. As vítimas não acreditam no sistema de justiça e têm razão de não acreditar, né?
tem razão de não acreditar e espero que em algum tempo a gente possa mudar esse quadro, é isso que a gente pretende, mas hoje nós estamos colhendo o descrédito fruto das nossas ações ou até melhor, das nossas omissões em relação da fase do esquecimento, Exatamente. né? Da fase do esquecimento. O Estado, ele trouxe para si o direito de punir, mas acabou não trazendo para si, dentro desse direito de punir, a figura da vítima. Então, essa redescoberta ela é essencial para que o sistema de justiça criminal ele possa funcionar como de fato deve ser, não só com a presença do réu, que tem direitos e garantias que devem ser preservados. Nós, enquanto membros do Ministério Público, fiscalizamos isso também, mas da mesma forma e com uma proporção bem intensa, temos que ter o nosso olhar para a vítima desse crime, para os seus direitos, para as suas garantias, que também são previstas constitucionalmente. Nós devemos lutar por isso. Bom, então, acho que com isso te agradeço demais, Ana. Foi uma manhã muito enriquecedora. Teu livro é maravilhoso, né? Eu te disse que eu queria e fazia questão de lê-lo antes de nós estarmos aqui hoje, até porque já estava no meu planejamento, né? Nós sabemos, e essa é uma outra questão que nós temos que nos debruçar, que hoje nós ainda temos pouca produção acadêmica sobre a temática, e isso é extremamente importante, né? Até para que nós possamos avançar em termos de direitos e de jurisprudência sobre isso, e o teu livro é excelente. Então, para todos que gostam dessa temática, eu aconselho demais a leitura. Vamos nos encontrar em breve novamente, estamos aí, eu vejo a colega Fernanda Broll com a programação de inauguração de mais 7 centrais no estado do Rio Grande do Sul, né? Mais 7 centrais de acolhimento, mais 7 espaços Bem Me Quer. A Fernanda vai ser responsável, inclusive, por um deles. E, com certeza, nesse trabalho que nós estamos fazendo, nós vamos fazer as capacitações e tu, assim como desde o início, é minha parceira desde aquele primeiro evento no ano passado, na nossa capacitação agora no segundo semestre, já conto contigo para que a gente trate com essa turma que vai trabalhar com isso, que é uma turma muito vocacionada, de grandes colegas, de grandes servidores, sobre a temática dos crimes de ódio na perspectiva da vítima. Vamos ter o nosso evento, tu já está desde agora convidada a participar, porque a gente vai, com certeza, aprofundar ainda mais o debate que nós fizemos aqui hoje. Com isso, eu te agradeço, né? Fico muito feliz de nós podermos aqui estar contribuindo com mais esse momento no CEAF. Agradeço demais o CEAF, toda a estrutura de sempre que nos acolhem aqui com tanto cuidado, com tanto carinho. A Ana, que esteve conosco agora no início da manhã e que sempre nos proporciona que a gente possa trabalhar aqui a qualificação dos promotores, dos servidores, dos nossos estagiários, e também podermos transmitir um pouco do que a gente produz através dessa transmissão mais ampla para outros ministérios públicos, para outros colegas e para o público em geral. Foi um prazer estar com vocês, Ana. Muito obrigada novamente. Foi riquíssima a manhã. Deixo para te despedir do pessoal também. Da mesma forma, inicio agradecendo ao apoio dos servidores do CEAF. Muito obrigada por nos auxiliarem desde antes, os contatos, tudo, um pessoal extremamente qualificado. Obrigada a todos, obrigada aos que nos assistiram. Alessandra, sempre aprendo contigo, um prazer novamente conversarmos sobre essa temática. Não vai encerrar hoje a nossa conversa, cada vez mais vamos dialogando, refletindo, que sigamos assim, e um bom dia então a todos. Bom dia.